do Senhor. Mais uma quarta-feira, estamos aqui com a graça de Deus. Hoje eu quero dar um testemunho, eu quero falar sobre o Espírito Santo. Como ele se manifesta na vida da gente. Então, tipo assim, o Espírito Santo de Deus, ele é engraçado. Ele se manifesta numa forma na vida da gente que às vezes a gente não acredita. E hoje o meu testemunho é sobre o Espírito Santo. Quando eu me converti a Deus, eu não conhecia bem a voz do Espírito Santo e a forma que ele se manifestava na nossa vida. E eu estava lavando a minha roupa, né? Naquela época eu não tinha máquina, lavava no tanque. E eu estava ali lavando a minha roupa e eu senti que eu tinha que ir na casa da minha prima, fazer uma oração por ela. E eu não gosto muito assim de orar por parente. Até hoje eu sou meio assim, sabe? Porque o parente, às vezes, eles não crê muito, né? Então, eu tava ali lavando a minha roupa, de repente aquele pensamento, vai orar pela tua prima. E eu continuei lavando a minha roupa achando que era coisa da minha cabeça, né? E olha como é que o Espírito Santo de Deus, ele prova pra gente, quando ele está falando com a gente, ele prova que é ele. Porque até ali eu não entendia, também não conhecia o Espírito Santo. E eu continuei lavando a minha roupa achando que era coisa da minha cabeça. Aí lavei a roupa, enxaguei, torci. Quando eu fui colocar no meu varal, em frente de casa, assim, eu estendendo a minha roupa, de repente eu olho a minha prima, a mesma que Deus tinha mandado eu ir orar por ela na casa dela. E ela chegou no meu portão e falou assim: oi prima, tudo bem? Eu falei: tudo, você por aqui? Aí ela falou assim: prima, eu vim aqui que eu queria que tu fizesse uma oração por mim. Então naquela hora ali eu me senti sem chão, eu precisava de oração. Eu imaginei assim que eu precisava de oração. Porque até ali eu não conhecia, né, a voz do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo falou comigo lá no tanque que eu estava lavando roupa, eu achava que era coisa da minha cabeça. Então eu simplesmente fiquei ali fazendo meu serviço e nem sequer pensei em ir na casa da minha prima, né? E Deus coloca ela, na hora que eu estava estendendo a minha roupa, no meu portão ali para pedir oração. Na hora eu fiquei sem chão, eu falei para ela: vamos na casa do irmão, que tinha uma irmã que ela fazia a pregação, culto de pregação na casa dela. Então eu lembrei dessa irmã que ficava próximo da minha casa e eu fui lá na casa dela e falei para a irmã: a gente precisa de oração. Eu e a minha prima, a gente queria que a irmã orasse por nós. E aí essa irmã orou pela minha prima. E quando a irmã estava orando por essa minha prima, a irmã teve uma visão e eu também. E a irmã falou para mim: você teve uma visão? Eu falei: E daí depois que eu saí da casa da irmã com a minha prima, eu tive uma visão que eu vi uma mulher saindo, dançando de dentro do corpo da minha filha. E a irmã que tinha orado por nós, ela falou que era a pomba gira que tinha saído do corpo da minha prima. Então, tipo assim, às vezes a gente não entende o agir de Deus. A gente não entende o agir do Espírito Santo porque a gente não conhece. Então a gente às vezes pensa que é coisa da cabeça da gente, mas a palavra de Deus diz que os loucos não errarão o caminho. Então, não era coisa da minha cabeça. Era o Espírito Santo se manifestando e mostrando para mim como que ele trabalha na nossa vida. E esse é o meu testemunho hoje, em nome de Jesus.